Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje, aí, sábado letivo. Então, nós vamos aqui ver um pouquinho sobre as doenças virais que a gente está trabalhando aí na apostila, né? Nós já vimos aí na apostila, na prova. Então, temos aqui, ó, no vídeo a seguir você vai ver as principais características das doenças virais. No ano de 2019, né, iniciou o final de 2019, o mundo começou a vivenciar uma pandemia que alterou a vida das pessoas, causada pelo novo coronavírus. A doença causada por esse vírus, chamada de Covid-19, é transmitida por gotículas de saliva contendo o vírus, que são eliminados na fala, na tosse, nos espirros. Também podemos contrair a doença quando pegamos em objetos ou superfícies contaminadas e não higienizamos as mãos corretamente antes de as levarmos à boca, aos olhos e ao nariz. Então vamos ver um pouquinho aqui das características das doenças virais. As doenças virais afetam plantas e animais, incluindo os seres humanos. Nas plantas, os efeitos dessas doenças são manchas bicolores e distorções no formato de frutos, flores, folhas, caule e raízes. Nos humanos e nos animais, os sintomas das viroses variam, às vezes assemelham-se aos sintomas das doenças bacterianas. Algumas viroses são agressivas e podem levar a pessoa afetada à morte. As doenças de plantas não afetam células animais nem humanas. No entanto, alguns vírus podem causar doenças tanto em humanos quanto em outros grupos de animais. O vírus da gripe, por exemplo, afeta algumas aves e mamíferos, além de humanos. O vírus da febre amarela se desenvolve tanto em células humanas quanto em algumas espécies de macacos. E o HIV, que causa a AIDS, possui um equivalente para os macacos. No entanto, a maioria dos vírus consegue se multiplicar apenas dentro das células de uma única espécie de hospedeiro, ou até mesmo em um único tipo de célula. O vírus da hepatite, por exemplo, consegue se multiplicar somente nas células do fígado humano. Então vocês viram aí como funciona, né, as viroses no nosso organismo. Agora vamos ver um pouquinho aqui sobre o centro da célula, já que a gente falou sobre células, né, que essas viroses atacam as células do nosso corpo. Então vamos ver aqui, ó. Imagine se você pudesse fazer uma viagem ao centro das nossas células. Poderíamos ajudar as mitocôndrias a produzir energia, ou então os ribossomos a construir nossas proteínas. Infelizmente isso não é possível, mas podemos mergulhar na estrutura de uma célula virtual para entender como são as células em 3D. Clique aqui e comece essa aventura. Então vamos ver aqui. Então temos aqui, ó, uma imagem em 3D de uma célula, né? Vejam ali. Então são imagens, né, de computador, imagens gráficas. Então a organela na qual acontecem as reações que transformam a energia contida nos alimentos em energia química armazenada na molécula ATP, utilizável pela célula, apresenta duas membranas lipoproteicas, uma externa, plana e a outra interna, que se dobra para o interior da mitocôndria, formando as cristas mitocondriais. É nome difícil, viu? Ciência. Então, vejam ali, ó, membrana externa, espaço das intermembranas, crista. Os centríolos são constituídos de 9 trincas de microtúbulos proteicos e ocorrem aos pares nas células. Localizam-se próximo ao núcleo, em uma região denominada centrosomo, da qual fazem parte os microtúbulos do citoesqueleto, em direção à periferia celular. Na divisão celular, são duplicados e migram para os polos, orientando a formação do fuso mitótico em células animais. Então veja uma estrutura tão pequena dividida em tantas partes, né? Os peroxísomos são organelas membranosas e arredondadas. Suas principais funções são a oxidação de certas substâncias orgânicas, como os ácidos graxos,
e a desintoxicação do organismo, como no caso do álcool. As proteínas e lipídios produzidos no retículo endoplasmático rugoso são transportados até o complexo de Golgi através de vesículas, onde são modificados. Na sequência, são empacotados em vesículas e transportados para 3 destinos principais: secreção celular, lipossomos, membrana plasmática. A membrana plasmática é uma fina película, mas não se engane, ela é complexa e versátil, constituída principalmente de fosfolipídios e proteínas. Dessa forma, a denominamos de lipoproteica. Dentre suas funções destacam-se a delimitação celular, permeabilidade seletiva, isto é, seleciona o que entra e o que sai na célula. Existem vários tipos de vesículas que carregam substâncias produzidas no retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Vesículas que transportam substâncias entre cisternas do complexo de Golgi e vesículas que realizam o transporte de substância para o complexo de Golgi, a membrana plasmática e dentre outras. O núcleo geralmente arredondado, delimitado pelo envoltório nuclear, qual apresenta poros que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e citoplasma. Internamente contém a cromatina, formada por DNA, proteínas, um nucleolo, um corpúsculo no qual ocorre síntese de ácido ribonucleico e ribossômico. Vocês vão ver isso tudo em biologia quando vocês estiverem mais para frente nos estudos. O citoesqueleto é rede de filamentos e túbulos formado por proteínas que atravessa as células em diferentes orientações. Dentre as suas funções destacam-se o movimento celulares, organização e movimentação das organelas, bem como a separação dos cromossomos da divisão celular. Os lipossomos são vesículas membranosas que possuem em seu interior enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas internalizadas por endocitose, responsáveis pelo processo de síntese proteicas e aderido ao retículo endoplasmático rugoso ou dispersos pelo citoplasma. Essas estruturas são formadas por 2 subunidades constituídas de proteínas, um tipo de ácido ribonucleico, RNA. Existem 2 tipos de retículo: endoplasmático rugoso, que é um sistema de vesículas achatadas com ribossomas aderidos. Sua principal função, síntese de proteínas destinadas à secreção. Lisossomos, membrana plasmática, muito desenvolvido em células que possuem função secretora. Retículo endoplasmático liso, com sistema de túbulos cilíndricos que se comunicam entre si sem ribossomos aderidos. Participa da síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios. Então aí está, né? Como é a nossa célula por dentro. Só para vocês terem uma noção aí, como ela é complexa, né? Uma unidade básica tão pequena, né? Que forma todas as partes do nosso corpo e tão complexa para se estudar para quem faz um estudo mais aprofundado. Mas aí em ciências nós já saímos um pouco dessas doenças causadas por vírus, né, que atacam nossas células. Nós já entramos agora na produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. Nós estávamos aí vendo na página 31 e 32, né, como que foram descobertos muitos produtos à base de micro-organismos e que são feitos para ajudar na saúde, né. Então, agora na página 33, vamos responder aqui, ó. Nós vimos no texto aqui da página 32 sobre a descoberta da penicilina, né? Como que ela aconteceu? Então, vamos agora responder aqui nessa nossa página 33, quando que o Alexander Fleming voltou das férias e o que ele viu de diferente nas placas de cultura que ele havia deixado no seu laboratório. Lembram do texto ali que falava que o Alexander Fleming, né, aqui tem um pouquinho da biografia dele, com o que ele cursou e tal, e a sua descoberta mais famosa, a penicilina, que aconteceu em 1928. Então ele saiu de férias, esqueceu as placas de cultura de micro-organismo no laboratório e ao voltar percebeu que algumas estavam contaminadas com bolor, né, do tipo penicillium. Então ele notou que ao redor dessas colônias não havia bactérias,
Então ele descobriu aí um bactericida poderoso, né? A penicilina. Então vamos escrever lá. Havia bolor nas placas de cultura e as bactérias não tinham crescido ao redor e... Então, ao redor do bolor, né? Vamos por aqui. Ao redor, vamos ver se aparece. Não vai. Vai ter que deixar igual. Então, não tinha crescido bactérias ao redor desse bolor. Então, ele descobriu a bactericida. Qual substância foi identificada posteriormente como sendo a responsável por evitar o crescimento das bactérias? Então, foi a penicilina, que foi produzida pelo fungo. Agora diz assim, ué, o que deu aqui? Não me digitou. Então, foi a penicilina produzida pelo fungo. Daí na 3 diz assim, explique qual é a importância da identificação da penicilina para a saúde das pessoas. O que ela trouxe, né, de bom? Então, a identificação da penicilina, ela foi muito importante para a cura de infecções graves causadas por bactérias. Inclusive, foi muito utilizada, né, ali fala, para salvar pessoas, salvar vidas, certo? Então, vamos lá. Ele é um antibiótico poderoso, né? Então, coloquei assim, a identificação da penicilina trouxe a cura para graves infecções causadas por bactérias. Então, vejo aí os micro-organismos, né, ajudando aí também na cura de doenças, na produção de remédios, tá? Que vou voltar um pouquinho, se vocês quiserem conferir ali, certo? Então, termine essa página aí, 33. Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouco sobre outros produtos feitos com a participação de micro-organismos também. Até lá. Beijos. Até mais.